Boa tarde. Que Jesus Cristo esteja na vossa vida, abençoe as vossas casas e abençoe a vossa vida. E que a bênção do Espírito Santo seja derramada no vosso seio, que Ele vos dê esclarecimento, coragem e força para enfrentar os vossos problemas. Todos nós temos problemas, mas Deus não quer cães vadios. Deus não quer pessoas sem abrigo. Portanto, pedi a Deus, orei a Deus, falai com Deus, exigi de Deus. Pois a promessa dele é clara. Se tiverdes fé, tudo vos será concedido. E ele disse que estará conosco desde o início até ao fim dos tempos. Sede bem-vindo uma vez mais ao Conversas com Deus e Diálogos com o Mundo. Vamos pedir a Deus então que venha ao nosso encontro e a Jesus Cristo que deixa sobre nós para presenciar esta conversa, para não sermos dirigidos pela nossa dor, pela nossa angústia, pelas nossas frustrações e não acrescentamos um til ou tirarmos um til à palavra de Deus. Senhor, pedimos que venhas ao nosso encontro. Abençoa-nos a todos nós com a Tua Palavra, Senhor. Aumenta a nossa fé e o nosso entendimento. Dá-nos a palavra de conhecimento, dá-nos a palavra de conhecimento, dá-nos a palavra de sabedoria, dá-nos a palavra de sabedoria, dá-nos a palavra de revelação, dá-nos a palavra de revelação para te servir, Senhor. Sede bem-vindo. Vamos então começar. A igreja, as igrejas no geral, são criação de Deus, mas são postas na prática, no nosso mundo pelos homens. Todos nós somos igreja viva, somos um só corpo em Jesus Cristo e em Deus, se assim cremos e temos fé. E a igreja somos todos nós que procuramos com fé seguir os mandamentos de Cristo e a sua verdade e viver o seu mistério. Mas a igreja tem uma outra parte, que é a igreja instituição, que arraigou-se o direito e o dever, a obrigação, chamando a si essa vocação, pois disse que foi escolhida para tal, para nos ensinar a voz de Deus, o reino de Deus, anunciar-nos a boa nova de forma a sermos todos salvos. Afinal de contas, foi Cristo que disse, está em João 21, versículos 15 a 17, que eu vou passar a ler. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Mais do que estes, ao que ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que é verdade, eu te amo. Jesus perguntou-lhe mais uma vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ao que ele respondeu que amava. Ou que Cristo disse, se na primeira vez disse, cuidai dos meus cordeiros, agora disse, pastoreai as minhas ovelhas, e perguntou uma terceira vez, ao que Pedro respondeu em sentido afirmativo, e Cristo logo retorquiu, cuida das minhas ovelhas. A ordem de Cristo é clara. Cuida dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Cristo diz a si mesmo que é o bom pastor e que precisa de pastores com espírito de convicção e de fé para
cuidar, pastorear e alimentar as suas ovelhas. Ovelhas, cordeiros e por aí fora. O objetivo de Cristo é não só que aqueles que foram escolhidos por Deus ou arrogaram-se esse direito, essa vocação de serem escolhidos por Deus para nos guiar para o reino de Deus e nos ensinar aquilo que Cristo diz em João 15:9. O amor de Deus, que Ele diz, como o Pai me amou, também eu vos tenho amado, permanecei no meu amor e conhecereis a minha verdade. Cristo diz inclusive que o primeiro mandamento que Deus nos dá a todos nós e que Ele nos ensina é: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a vós mesmos. E logo acrescenta: ninguém pode dizer que ama Deus, que é invisível, se não amar o próximo, que é visível. Cristo dá esta ordem: cuidai, pastoreai e cuidai novamente das minhas ovelhas e dos meus cordeiros, a todos aqueles que devem fazê-lo. Igrejas, qualquer que seja a tua denominação, com os seus respectivos ministros da palavra, padres, sacerdotes, bispos, diáconos e pastores e todos aqueles que utilizam a palavra de Deus e fazem vida da palavra de Deus. Cristo quer que essas pessoas tenham uma verdadeira vocação, uma verdadeira fé, uma convicção. E não quer apenas que as pessoas vejam isso como um emprego em que se entra das 9 às 5. Cristo não quer que as pessoas realizem tarefas, porque Cristo chama essas pessoas e essas pessoas deviam se sentir honradas por receberem esse chamado, porque nem todos são chamados, nem todos têm essa capacidade, nem todos têm essa espiritualidade. E essas pessoas que são chamadas deviam ver isso com gratidão, porque têm a hipótese de chegar a Deus, falar com Deus, aperfeiçoar a sua relação com Deus. E o que é que são 40, 50 anos a orar, a falar com Deus, a ler sobre Deus, a ler sobre a palavra e a nos ensinar o reino de Deus e a boa nova? Essas pessoas deviam ver isso com honra, com gratidão. E uns assim o fazem, mas outros não. Há outros que vão agir como inimigos escondidos e tentar sabotar a obra. Esses não terão convicção. Provavelmente, se lhes perguntarem, eles no íntimo, se tiverem coragem de dizer, vão dizer que não acreditam em Deus, nem em Jesus Cristo, e que estão apenas ali porque é uma profissão digna, sem desemprego, e que é bem vista em termos sociais. Recebem autoridade, recebem importância, recebem relevância social. Mas eles provavelmente não acreditam em Deus nem em Jesus Cristo. Não acreditam que Jesus é Filho de Deus e que sacrificou-se pelos nossos pecados, sendo inocente, por todos nós culpados, para expiar os nossos pecados e para nos salvar e permitir-nos posteriormente viver na glória de Deus Pai para todo sempre. Essas pessoas provavelmente não acreditarão nisso. E
Naturalmente, se não acreditam nisso, terão fraquezas, terão provavelmente pecados escondidos e praticarão e vão praticar atos imorais, que é o que agora está-se a verificar. Essas pessoas, portanto, agora verifica-se que abusaram da confiança que nós lhes demos, quebraram o vínculo sagrado que tinham ao seu Criador, desrespeitaram a sua função, quebraram o pacto que tinham conosco, porque nós enviámos-los para serem educados, doutrinados, ensinados, inspirados. Por eles, que eles ensinassem o reino de Deus, a verdade de Deus, o amor de Deus, a vida de Deus, a obra de Deus, para os nossos familiares, amigos, que nós lhes enviamos, serem salvos e até receberem os princípios espirituais e morais corretos para fazerem as escolhas corretas nesta sociedade complexa. Essas pessoas utilizaram o seu poder para abusarem sexualmente das nossas crianças, violarem as nossas crianças, abusarem dos nossos jovens, dos nossos amigos, dos nossos familiares, das nossas irmãs, dos nossos sobrinhos, enfim, praticaram atos imorais e agiram como verdadeiros inimigos, como diz Paulo. Há uns que irão para a obra, não chamados por Deus, mas sim pela ostentação. Pela imagem que querem transmitir aos outros, pela autoridade que irão obter. Esses são aqueles que Cristo diz: hipócritas, hipócritas. Praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Alargam seus filactérios e aumentam as franjas de seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas igrejas e nas sinagogas, de serem cumprimentados em público e de serem vistos com importância. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para disfarçar, fazeis longas orações. Por isso recebereis uma condenação muito maior. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda corrupção e imundície. Portanto, essas pessoas não deveriam servir Deus. Mas a igreja aceitou-as, as igrejas aceitaram essas pessoas e não as expulsaram quando souberam da verdade. Ok, pediram desculpa, algumas delas, mas não as expulsaram. A confiança que nós depositamos na igreja e nessas pessoas foi quebrada. E essas pessoas que não desempenharam bem as suas funções, e essas igrejas que não desempenharam bem as suas funções, agiram para conosco como motivos de tropeço. Foram pedras de tropeço que nos afastaram da fé. E o que é que diz Paulo acerca disso? Vou-vos dizer o que é que diz Paulo. Paulo diz o seguinte: portanto, seja o que
seja o que fizerdes, falo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a Igreja de Deus. Essas pessoas não representaram bem as suas funções, não manifestaram o ideal de Deus, foram motivo de tropeço. É semelhante, basicamente, àquelas pessoas que dizem que querem fazer o bem, querem ensinar Deus e então vão para uma localidade, uma comunidade desfavorecida em que há pessoas que são alcoólicos e eles, ao cearem, vão acabar por beber vinho. Estão a ser de servir motivo de tropeço para todos aqueles que têm essa adição do vinho e não conseguem deixar. Estas pessoas foram motivos de tropeço e não foram expulsas. Isto é grave. Mas, como eu disse, a obra de Deus não é dos homens. E os homens são imperfeitos, os homens têm que se transformar e transformar as suas igrejas. Não cabe ao homem querer destruir as igrejas, como está atualmente a acontecer. Parece que está a haver um movimento escondido, movimentado por forças ocultas, por intelectuais, pelos mass média, a querer destruir as igrejas. Mas não cabe ao homem destruir as igrejas. Porque a igreja, como diz João Batista, é do noivo. A igreja, sendo a noiva, é do noivo, e o noivo é Cristo. E como diz ainda Paulo diz o seguinte em João, o evangelista João diz o seguinte em 3:29: aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo ouve o noivo e alegra-se com a sua presença e fica contente com o noivo. E assim o seu gozo está cumprido. Portanto, nós todos que somos igrejas vivas, unos no corpo com Cristo, num só corpo, devemos esquecer que a igreja é de Deus. Que alguém que queira destruir a igreja, nós dizemos não, não, não. A igreja é de Deus. As igrejas são de Deus. Nós temos é que exigir que as igrejas se transformem, tenham um coração de sangue como o de Cristo, um coração em que queira mudar as coisas, queira mudar o mundo, não aceita a injustiça, nem a resignação, nem se resigne com a dor. Não aceita a resignação e não veja que é normal as pessoas morrerem com fome, com sede. A igreja não se resigne em ver muita pobreza e considerar normal muitos serem bilionários e milionários e outros viverem na sarjeta como ratos. Deus não quer cães vadios. Deus não quer pessoas sem abrigo. E ouça o que eu vos digo. As igrejas vão ser atacadas porque é normal, porque o mundo está a chegar a um estado em que os recursos estão-se a tornar escassos. Os bens estão a desaparecer. A terra, devido e com estas alterações todas climáticas, os recursos vão se tornar cada vez mais escassos e vai haver tendência para as constituições, as várias leis, tentarem criar novos preceitos, novos artigos legais, novos diplomas legais para transformar todos os nossos direitos em deveres. Porque a escassez vai vir e as sociedades vão ter que lidar com a escassez. Porque o tempo da abundância já chegou ao fim. Que Deus nos abençoe a todos nós, nos inspire e nos guarde na sua obra. Que a bênção de Jesus Cristo esteja em nós. Que Ele nos dê palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavras de revelação e que nós aprendamos a amarmos uns aos outros, a aceitarmos as nossas diferenças
e percebermos que a nossa vida tem sentido e todas as vidas têm sentido. Deus vos abençoe. Eu oro em nome e por amor de Jesus Cristo e agradeço a presença do grande Deus que esteve presente. Amém.